Lúcio, ele pergunta o seguinte: há 2 anos atrás, os Correios extraviaram uma mercadoria que comprei num site. Os Correios me pedem um comprovante de postagem, mas o site onde comprei a mercadoria não pôde me enviar o comprovante, pois em um dos sites de compras coletivas, eles disseram que trabalham com muitos parceiros. Tenho todo o print screen da compra como prova. Os Correios não me repõem o dinheiro. O que fazer? Primeiro, a gente tem que dizer que o site está se furtando da sua responsabilidade. Ou seja, o consumidor aí não tem relação com o correio. Quem contratou o correio e postou para ser entregue ao consumidor foi o site. Consequentemente, a relação jurídica do consumidor é com o site. O site é que vai ter que tratar com o correio e verificar o que houve. Ele tem que reclamar perante o site é que tem que responder a ele de maneira a satisfazer, ou seja, fazer chegar até ele o produto que ele adquiriu ou negociar com ele aí uma maneira de devolução desse dinheiro. Mas isso tem que ser a critério do consumidor. A escolha é do consumidor. O consumidor pode exigir, como eu disse na outra, o cumprimento forçado da obrigação. Simplesmente o que está aí é querendo transferir responsabilidade. Não. O site é responsável e a relação jurídica do consumidor é para com o site e não para com o correio. Essa história de dizer que tem muitos parceiros, ele é que escolheu os seus parceiros. Portanto, ele responde pelos seus parceiros, porque foi ele que, na verdade, anunciou, ele que tratou com o consumidor, ele é que recebeu do consumidor. Não, o consumidor aí não precisa sair correndo atrás e verificar quem é que tem responsabilidade. O site é o responsável. Doutor Sérgio, e é seguro fazer compras com cartão de crédito pela internet? A Amanda diz aqui que o site que ela comprou passou o cartão dela 2 vezes e até agora não cancelaram esse valor. Ela tem que ter um protocolo desse registro junto ao site de que ela já reclamou, ou seja, a empresa tem que ressarcir à medida que ela já pagou 2 vezes, né? E, inclusive, o código define claramente quem paga errado, né? Tem direito de receber aí, porque foi cobrado de uma maneira errada, né? Tem direito de receber aquilo que pagou em excesso em dobro. Consequentemente, ela pode pleitear aí a devolução daquilo que pagou em excesso em dobro, uma vez que foi cobrado dela a segunda parcela sem que ela estivesse devendo alguma coisa. Tem uma pergunta interessante aqui, que é da Maria Lina. Ela disse que a SEDAI, a empresa lá da cidade dela, enviou contas de 15 anos atrás. E ela pergunta se após 5 anos essas contas já não caducaram, né? Essa dívida com a SEDAI já não caducou. A empresa de quê? SEDAI deve ser de água, né? De Acho que é água. água. Uma empresa, uma cobrança dessa já está realmente caducada por esse período aí, que extrapola aí os 5 anos, né? Então, ela não poderia estar recebendo. Há um erro aí e que, na verdade, ela tem que verificar exatamente que essa cobrança não poderia estar existindo. O que muitas vezes acontece é que essas empresas são públicas, né? E aí, o que acontece é dinheiro do povo, né? A cobrança está errada. Então, mas a empresa tem responsabilidade por não estar errando, tem aí a administração então, e não poderia estar acontecendo. Esse consumidor vai recorrer a quem? PROCON, é uma relação de consumo aí. Esse consumidor tem que ir ao PROCON. E ao PROCON. Existe aí um fornecedor, não é? A distribuidora, e é uma relação de consumo. O Donizete de Fátima Brito, ele é de Uberlândia, Minas Gerais. É aquele assunto que nós falamos do cartão de crédito. Né? Ele fala, já recebi um monte de cartão dessa mesma empresa. O que eu devo fazer? Pois já recebi 2 sem pedir. Quero saber se há necessidade de fazer uma ocorrência policial ou se eu devo ligar para a empresa para reclamar. Eu tenho medo que usem meu nome indevidamente. Quero saber se, quebrando o cartão, rasgando a senha, se eu estou seguro e livre de qualquer comprometimento com o cartão. O que eu falei, né? Até falo por experiência própria, né? Então, eu já recebi mais de 10 cartões, tá certo? Então, eu também cortei os cartões, quebrei, joguei fora, nunca tive problema nenhum. Né? E o Werneck também já confirmou isso. Então, eu sei que é chato, né? Às vezes é chato. Agora, o que não pode é ele ativar o cartão, né? Aí, se ele ativar, fizer a primeira compra, alguma coisa, aí pronto. Aí vai constatar, né? Vai realmente estar usando, aí vai ter que pagar o que tá, as despesas, a anuidade e tudo. Então, acho que não tem problema nenhum. O rasga, joga fora.
Não precisa fazer ocorrente, não precisa fazer nada. Acho que eu não fiz, acho que não Eu tem também não, problema só rasgo nenhum. no fora. Mas que cansa receber, cansa, né? Então, É tem porque, que jogar no fora. último caso, a empresa teria que provar que ela contratou esse serviço, né? E que ela fez uso, né? Que ela não fez nenhuma adesão ao contrato. Não há nenhum problema. Tem mais perguntas, Leila? Temos sim. E haja pergunta, né? Para a Elaine. Elaine, a pessoa não quer se identificar, mas ela quer saber, as dívidas é capaz de acabar um casamento? Não só é como acaba, né? A gente entende que o endividamento na vida de um casal é algo que é bem complicado, até porque não só pelo endividamento, mas por quanto o casal dialoga para assumir as dívidas que ele se propõe a assumir. Né? Eu acho que tudo que é comprado a partir do momento que você casa, você tem que compartilhar, porque não é mais só você. Né? E o que acontece muitas vezes é que o casal ainda tem aquela visão de que eu compro, eu trabalho, eu tenho direito. Ok, você tem, mas a partir do momento que você casou, eu acho que você muda a forma de relacionamento, de convívio. E às vezes você está fazendo uma compra, por exemplo, de um carro, sem consultar a sua esposa, ou a sua esposa sem consultar o esposo. Né? Às vezes é uma dívida de longo prazo. Você vai assumir 36, 60 meses, sei lá quantos meses. Né? Isso vai se tornando uma bola de neve e, às vezes, nessa falta de diálogo, o casal chega a se separar, sim. Né? Até porque as pessoas brincam, bom, ok, quando está tudo bem, quando tem dinheiro no bolso. Aí, quando falta o dinheiro, os problemas começam. Não porque o relacionamento é baseado no dinheiro, eu acho que a questão não é essa, mas que ele também faz parte do relacionamento e precisa ser bem administrado. Então, a resposta é sim, né? E penso que nós precisamos estar atentos como casais, enfim, como cristãos, né? No diálogo, na boa convivência. Se ela permitir, claro. Pode à vontade. Eu permito todas as intromissões. Elas são esclarecedoras. Eu posso falar porque eu faço parte da pastoral familiar lá da minha paróquia, certo? E a gente tem realmente uma série, infelizmente, de exemplos de família que se desfez exatamente por causa disso que você está falando, problema financeiro, né? Então, por isso que a gente, é um trabalho que a gente faz, né, para tentar evitar isso aí. Então, muitas famílias mesmo, né, que se desfaz. Então, precisa ter realmente esse diálogo, né? Quer dizer, saber... Eu, por exemplo, não sei, o que você... Já me perguntaram isso. Você acha que é melhor ter separado as contas ou não, né? Tá certo? Eu tenho, junto com a minha esposa, a gente tem uma coisa só, quer dizer, tem um diálogo que ela quer comprar, o que eu quero comprar, quer dizer, tudo é feito de comum acordo, né? Eu nunca tive problema nenhum e a gente vive muito bem, quer dizer, eu acho que é importante esse diálogo, né, Exato, exato. entre as famílias, quer dizer, problema financeiro não é só seu, é familiar, por isso que eu digo, então tem que ter o diálogo. E essas decisões também cabem ao casal, né? Então, desde colocar o filho na escola A ou B, saber se aquilo vai caber no orçamento ou não, né? Parecem coisas tão simples, mas que eu acho que no todo fazem uma diferença imensa aí na qualidade de vida do casal. Né? E querendo ou não, você ir para a cama com pensamento em dívidas, aí começa tudo a entrar, a sair do eixo, né? Você não dorme bem, você está ansioso, você já não come bem. Se é uma pessoa que tem um hábito ruim, às vezes bebe, fuma, aí aquilo começa, né, a entrar num mal maior e aí a coisa, de fato, não vai muito bem. Tem uma pergunta interessante aqui. A Mariana... Ela pergunta assim, aconteceu uma festa promovida por uma empresa. No dia marcado, a festa foi embargada, mas os convites foram revalidados para um outro dia, Dr. Werneck. Porém, nesse outro dia, ela não pôde comparecer à festa. Neste caso, ela perde o dinheiro ou a empresa é obrigada a devolvê-lo? Ela tem direito de receber de volta exatamente porque nem todos aqueles que compram por uma determinada data podem estar disponíveis para assistir o show numa determinada data, outra data. Consequentemente, ela tem direito, sim, de receber de volta aquilo que ela pagou pelo show. Houve um caso aí que, na verdade, fugiu ao controle do pessoal de produção do show. Ou seja, mas o consumidor que não pôde exercer aquele direito a assistir o show, ele tem direito de receber de volta a importância paga. E quando é que o consumidor pode ser ressarcido quando ele se sentir lesado com relação a show, peça de teatro, evento?
toda vez que houver um descumprimento daquilo que estiver sendo anunciado, ou seja, o show é de um determinado artista, comparece outro, né? O show, na verdade, se compromete a ter determinadas coisas que de repente não tem, né? Muitas vezes o show tem um intervalo e tem bebida, ou um jantar, alguma coisa desse tipo, e de repente isso não acontece, né? Tudo que está em desconformidade com o que foi ofertado Então, eu vejo o anúncio do show, do evento, da peça A programação teatral, programação. Eu adquiro aquele convite porque eu sei que vai acontecer assim. Se alguma coisa dali não acontecer, você tem direito a ser ressarcido de um percentual relativo à importância que você mas pagou. eu fui no show de um determinado... é uma situação hipotética. Eu fui no show de um determinado artista e eu gosto muito das músicas desse artista. Só que chegou lá, ele cantou somente as músicas do CD novo e eu não gostei. Veja bem, à medida que você foi lá e não foi informado de quais seriam as músicas que ele iria, na verdade, cantar, né? Se for um show de lançamento do novo CD, eu não posso reclamar. Não pode reclamar nada, mas, veja bem, ele cantou, ele esteve presente, o show começou no horário, terminou no horário, não há o que reclamar, né? Essa expectativa dela de que ela gostaria de ouvir que ele cantasse determinadas músicas, nem sempre isso é anunciado, né? E, consequentemente, ela foi na expectativa criou uma expectativa que não direito foi. de ouvir determinadas músicas, mas naquilo não passou de expectativa, não é efetivamente um direito. Então não é um direito, é só expectativa, então Exatamente. não tem direito de reclamar. Ok, não é porque às vezes acontece, cheguei lá e não era aquilo que eu queria, né? Eu fui só para ouvir aquela música e ele não cantou a minha música. Não, é legal isso aí. Tem mais perguntas aí? Tem, o professor Laureano. Vamos lá. O Francisco da Bahia, ele pergunta o seguinte: fiz um parcelamento do meu cartão de crédito e a financeira não enviou o boleto para pagamento. E agora está me cobrando o valor inteiro ou outro parcelamento. O que devo fazer? Puxa vida, aí é meio complicado, né? Quer dizer, eu acho que aí também é questão de direito aí, né? Quer dizer, o que nós tínhamos falado, né? É para evitar a questão do cartão, né? Principalmente não pagar o cartão. O senhor vai entrar nessa pergunta? É que, na verdade, na legislação brasileira nós temos uma definição. A obrigação de pagar é do devedor. É o devedor que tem que procurar o credor para pagar. Ou seja, ele tem que entrar em contato, o cartão ficou de mandar, mas não chegou. Então, naquele dia, ele devia ter ligado, me dá o número do código de barra, basta com esse número ele paga, poderia receber o código de barra pela internet, poderia receber o código de barra por fax, ou seja, a obrigação de pagar é sempre do devedor. Então, quando o correio entra em greve e atrasa tudo, eu tenho que sair correndo atrás das minhas contas? Tem que sair correndo atrás e verificar como é que você paga. Essa é a nossa orientação, ou seja, você precisa ver que só muda quando o credor dificultou, né? E aí não é o caso, ou seja... Agora, economicamente, eu falo para ele que ele está errado. Não faça mais isso, né? Acabe com esse parcelamento e não entre e tenta, né, sair dessa, porque ele está pagando um juro muito alto. Mais perguntas, Leila? Tenho sim. O Lucas Henrique. Cadê o Lucas? Aparece, Aqui. Lucas. É sobre um carro que foi quitado pelo banco, que eu não vou citar o nome, que foi financiado, e ele se nega a mandar um ofício junto ao Detran, a fim de que seja cancelado o gravame do veículo que está alienado. O Detran exige o ofício para dar baixa no gravame. O que fazer nesse caso? O que fazer no caso dessa... Como é que é mesmo? É meio complicada essa pergunta. Eu não sei o que significa gravame, mas o doutor deve saber. Após quitar Gravame um veículo quando você financiado pelo banco lança tal... lá, exatamente, faz constar aquele detalhe. Após quitar um veículo financiado pelo banco tal, ele se nega a mandar um ofício junto ao Detran, a fim que seja cancelado o gravame do veículo que estava alienado. O Detran exige o ofício para dar baixa no gravame. O que fazer se o banco não quer mandar e ele quer regularizar? Na verdade, liberar, né? um Liberação. recibo de quitação em que ele vai comprovar que ele pagou o financiamento e que não existe mais alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, o bem é dado em garantia de pagamento. Ou seja, se você não paga, busca e apreensão. O bem é apreendido. Nessa hipótese, veja bem, ele pagou. Então, ele precisa tirar do documento do carro que o carro está alienado, né? Consequentemente, o banco tem obrigação de oferecer a ele o recibo de quitação para que ele vá até lá ao Ciretran e lá junto ao Departamento de Trânsito, ele possa tirar essa alienação que consta do carro. Ou seja, se o banco não faz isso, ele pode registrar uma reclamação no PROCON. Essa é uma obrigação que aí o agente financeiro tem.
Então, ele tem que procurar Pode procurar um órgão de defesa do consumidor. Ok. Certo. Mais perguntas, Leila? As Sim, mais sim. quentinhas? As mais quentinhas. Vamos lá. Outra questão de carro. Por favor, me ajude. Comprei um carro 0 km em 2012. O carro era um grande lançamento. Por meses tive problemas. Foi trocado mais de 8 itens, tais como direção hidráulica, vidro de para-brisa trincado, dor de cabeça e transtornos. O carro era arrumado e continuava com defeito, com quantos prejuízos. Vendi o carro tendo um prejuízo de R$17 mil. Como faço? Tenho o direito de ressarcir meu enorme prejuízo? A empresa, no caso a concessionária, a autorizada que vendeu, tem que ressarcir? Nós temos uma situação aí que é complexa. Complexa exatamente porque, diante do desenrolar desse fato, nós vamos aí vislumbrar algumas coisas. Claro, o Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor, quando o produto apresenta vício de qualidade, tem até 30 dias de prazo para sanar o vício de qualidade. Ele acabou de relatar que o carro, né, o veículo que ele adquiriu, teve vários vícios de qualidade, né? O código não diz que o consumidor tem que levar cada vez que apresentar um vício, não. Ou seja, o veículo apresentou um vício, eu levei, a empresa fornecedora, no caso a montadora, teve a chance de resolver o problema. Não resolveu, e o que acontece? E ficou aí dando dor de cabeça. E a última coisa que quem compra um carro novo quer é dor de cabeça. Você, na verdade, se desfaz do carro usado porque você quer um novo para não ter dor de cabeça, porque normalmente o carro usado já começou a apresentar problemas. Qual é o problema aí? O problema é que o código define que quando o vício de qualidade não é sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode, à sua escolha, optar pela troca do produto. Consequentemente, ele poderia exigir um carro novo, só que, em via de regra, as montadoras não respeitam. E aí você vai buscar esse direito pela via do judiciário. Infelizmente, nós temos aí um problema que a justiça brasileira é morosa. Consequentemente, você vai ficar muitos anos com aquele carro que estava apresentando problema e que até a gente costuma dizer, um carro de lançamento, você acaba sendo cobaia, né? Porque é no desenvolver do que ele apresenta no seu dia a dia, sendo usado pelas pessoas, em que ele vai sendo acertado. E, efetivamente, esse é o problema. Ele tem o direito e, na verdade, não consegue exercer o seu direito. Por quê? Porque, do outro lado, nós temos aí grupos poderosos que, em via de regra, encaram a discussão judicial com o seu departamento jurídico e aí se estende esse processo por um período aí que pode chegar 4, 5, às vezes até 6 anos. Claro que ele vai ganhar ao final, mas, em compensação, ele passou 6 anos com um veículo em que certamente já trouxe a ele muito desgosto. Adriana, chegou uma boa pergunta aqui. Vamos Eu tenho lá. até curiosidade com relação a isso. A pessoa não vou identificar, ela se identifica, mas eu prefiro não identificá-la. Ela disse que tinha vários cartões de créditos, ficou 8 anos tentando pagá-los. Juros exorbitantes, pegava empréstimo para cobrir outro, até que chegou numa situação impossível. Parei de pagar. Pergunto, essa dívida um dia vai caducar? O nome vai sair da Serasa? Ela pergunta. E agora, ou vou ficar com ela para o resto da vida? Professor Laureano, e aí? Aí é bom, né? Se fosse assim, seria bom, né? Hoje em dia, né, nós temos, não sei se é isso que ela está pensando, mas nós temos realmente, não existe um interesse muito grande dos bancos, das empresas, está acionando realmente essas pessoas. Deixa a dívida crescer, né? Não, por quê? Porque, na verdade, essa pessoa é um consumidor potencial. Quer dizer, então, e não compensa, muitas vezes, o banco entrar judicialmente contra essas pessoas, né? Então, aí acaba caducando. Agora, só que ela eu acho que tem que acertar, né, a vida dela, né? Eu acho que as coisas têm que ser direitinha, né? E tentar da melhor maneira possível, né? Que ela pegue um outro financiamento, aquele que eu falei que o juros é mais baixo, o consignado, né? E tentar acertar, tentar quitar a dívida dela. Até porque hoje em dia tem uma questão que eu fiquei sabendo, que tem empresas que compram dívidas e depois vão
tentar verdade. recebê-la. Eu acho que existe uma Um facilidade caso muito bastante grande. típico Não tem disso é isso? quando o Banespa, na verdade, foi comercializado, né? Existiam dívidas antigas, né? E posteriormente, até entrou na negociação por um valor muito baixo, porque eram dívidas de funcionários públicos, a qual eles recebiam pelo banco, então o banco não acabou cobrando, mas posteriormente o Santander vendeu e essas pessoas foram compradas. Essas dívidas, Cobrado como mesmo. essa aí, elas podem ser cobradas num prazo de 20 anos, se o credor lá exerceu todos os passos que ele precisa exercer, como, por exemplo, protestou, né, lançou o nome da pessoa no cartório de protesto, ela vai ter, depois de 5 anos... Pode ser cobrado até 20 anos? Depois de 5 anos, o nome vai sair da lista. Ou seja, o nome dela não vai figurar mais na lista, né? Mas, em compensação, a dívida continua e poderá Pode ser ser cobrada cobrada. exatamente porque, como você disse, essa dívida pode ser comercializada e um terceiro comprou ela por um preço barato, mas ela vai tentar receber alguma coisa. Aí também ela agora precisa ter um controle financeiro, quer dizer, a vida dela não tá muito legal, né? Quer dizer, então ela precisa ter esse controle. Leila, eu quero agradecer você, todas as pessoas que mandaram essas perguntas, que foram ótimas, fizeram o nosso programa ficar muito legal. Muito obrigada a sua participação. Quero agradecer muito ao professor Luiz Carlos Aureano, economista, e professor Donital. Obrigado por estar conosco. Nada, eu que agradeço, né? Eu fico muito contente de estar aqui e queria desejar a todo mundo, né, aí um Feliz Natal, um Ano Novo e uma saúde financeira, né, em 2013 aí, realmente boa, todo mundo sem dívida, fazendo suas compras, consumindo, que eu acho que é importante, né? E deixar um abraço aí para todo mundo. Doutor Sérgio Werneck, diretor do Procon de São José, muito obrigada pela sua participação. Ai, hoje foi um monte. Eu agradeço, foi realmente uma honra e eu fiquei muito feliz de estar podendo conversar e de tratar desses assuntos, orientando essas pessoas e, claro, fazer exatamente o que o Laureano fez, desejar a todos um Feliz Natal e que tenham aí uma responsabilidade no momento da compra. Evite a compra por impulso, evite comprar a crédito e não tenha vergonha nenhuma de pichinchar. Toda vez que você for comprar à vista, não tenha nenhuma vergonha de pichinchar, porque certamente ali já tem um jurozinho embutido. Muito obrigado a todos. E precisou, vai no Procon. Com certeza. Elaine, nossa psicóloga, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez também de estar, né, aqui trocando ideias durante esse ano, participando, né, e também um bom e santo Natal a todos, um ano de muitas realizações, né, e de juízo na hora das compras, né, de consciência principalmente e de fortalecimento da família naquilo que são os verdadeiros valores, que certamente não são só as compras, tem coisas muito maiores aí pela frente. E eu quero agradecer o pessoal de Recife, de São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Jijoca, no Ceará, Jijoca de Jericoacoara, que está aqui com a gente. Um grande abraço, obrigada a você que sintonizou a Canção Nova. E eu quero dar um recadinho aqui. A Faculdade Canção Nova ainda tem algumas vagas remanescentes para o curso de Rádio, TV, Jornalismo e Filosofia. Entre em contato conosco, teremos vestibular em janeiro, de 19 de janeiro. Se você não conseguiu fazer o primeiro vestibular, faça o segundo, ainda tem vaga para esses 3 cursos. A gente espera por você estudando na Faculdade Canção Nova. Uma boa noite, ou melhor, até um próximo programa. E um Feliz Natal para você.